vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Ouça. Dizem, onde está o teu Deus? Te perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída, e o impossível faz acontecer. Você crê nisso em nome de Jesus? Oh, Santo Deus. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Pega suas mãos, declare. Quando o que era difícil se torna possível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz quando o que era difícil. Oh, nós cremos em ti, Senhor. Oh, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz, diga. Ele faz um caminho de milagres pelo mar. Se você crer, erga suas mãos, erga sua voz, adore ao Senhor. Oh, quando o que era difícil se torna impossível, cremos em ti. Uma porta onde não há saída. O impossível ele faz. Erga sua voz. Quando o que era. Erga sua voz, meu amado.
Declare com fé nessa noite, Deus está aqui. Nós cremos, ó Pai, que só Tu tens, ó Deus, poder, ó Pai, para nos salvar nessa noite. Sabemos que não há nada impossível para Ti, Deus. Por isso, erga sua voz mais uma vez, só a igreja declare. Quando que era difícil, clare nessa noite, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída, e o impossível faz acontecer. Pega a sua Bíblia, por favor. Abra comigo na carta aos Hebreus, capítulo 10, 10. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler um versículo e depois vamos trabalhar um pouquinho dentro de um contexto. Eu queria falar um pouquinho como terminar bem e começar melhor. Como é que a gente pode terminar bem 2013 e começar melhor ainda 2014? A gente sabe que Deus tem sempre coisas maiores e melhores para nós. Aliás, o nosso progresso na fé nunca diminui. Em Cristo nós sempre vamos avançando. Por isso que a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais. Ela não brilha e depois fica meio, sabe, lusco-fusco. Sabe aquelas luzes assim que está acabando a bateria? Sabe aquelas luzinhas assim? Eu me lembro que eu ia muito em acampamento, criança, adolescente, e um dos itens assim que não podia faltar era a lanterna. A gente gostava de lanterna, a gente se sentia assim, o máximo. Assim, às vezes indo para o alojamento, aquela lanterna, e, óbvio, os pais nos davam a lanterna com a pilha carregada no início do acampamento. Mas a gente usava tanto a lanterna, principalmente dentro do quarto, a gente ficava fazendo, né, luzes assim, a gente virava uma discoteca, né, irmãos? Para a glória de Deus. Ficava todo mundo, só que aí depois de 2 dias, a pilha ia perdendo a força, principalmente porque era Rayovac. E pilha Rayovac é só Jesus na causa, depois edita isso, então eu vou me processar. Mas não aguenta, a amarelinha lá você põe, de repente aquela luz forte começava a apagar. No 3º dia de acampamento, nada. A vida do crente não é igual a essa lanterna. Pelo contrário, você começa assim com a luzinha, mas você vai brilhando cada dia mais. Então nós cremos que Deus ainda tem coisas muito melhores para a sua vida. Se você acha que viveu algo bom da parte de Deus, se prepara, Deus tem coisa ainda melhor para você. Não, você não entendeu o que eu te falei. Com esse amém, Senhor misericórdia, desentope o ouvido e vou repetir. Se você acha que viveu coisa boa da parte de Deus para a sua vida, Deus tem coisa ainda melhor para você. Graças a Deus, é assim que tem que ser. Eu creio que Deus tem coisas ainda melhores para a minha vida. Amém? Hebreus 10, 23, diz assim o texto. Se alguém sem Bíblia perto de você, permita com que essa pessoa acompanhe a leitura, por favor. Diz assim o texto: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos repetir junto? Numa só voz? Independente de qual seja a versão que você tem aí da Bíblia, tem uma aranha no púlpito, irmãos. Que isso, velho? Olha aqui. Não, e o pior é que ela é venenosa. Meu Deus. Morre pela palavra, pronto. Está aí, ó. Já era. O poder da palavra, ela aniquilou a aranha. Vamos de novo. Verso 23, tá bom, gente? Vamos lá. Guardemos firme. Não, é firme, não. Pelo amor de Deus. Vamos de novo. Primeiro que não é firmes, é guardemos firme, é singular. Vamos lá? Guardemos a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é
De novo, agora você vai interpretar o versículo. É uma interpretação. Além de você não vai ser, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez? Agora não, você vai dizer que sim, de uma forma interpretativa. Vamos lá? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é... Amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Pedimos que ela produza nessa noite, na vida de cada pessoa que aqui chegou e na vida daqueles que nos assistem pela internet, aquilo que só a tua palavra tem o poder de produzir: fé no nosso coração, para crer de que há algo grande da parte do Senhor à nossa espera. Nós ainda não vimos com os nossos olhos, os nossos ouvidos ainda não escutaram, mas há algo grande da parte do Senhor preparado para a nossa vida. Por isso, ó Deus, que essa palavra sirva como um dínamo no nosso coração, para produzir esperança e expectativa de dias melhores, para a glória do teu santo nome. Oramos assim no nome de Jesus, e você diz amém. Assente-se aí, por favor. Vou procurar ser breve. Tem gente desesperada para ver o jogo da Ponte Preta. Eu sei que vai ser um fato inédito. Hoje é o dia. Já diziam hoje nas redes sociais, dizem assim: pastor, hoje é 11/12 de 2013. Tá, e daí? Como se isso fosse, irmão, nós somos crentes, nós não estamos ligados em numerologia. Tal, não, pastor, mas se somar 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, dá, irmão, para. Eu acho o seguinte, não acho nada. Um dos grandes segredos da vida não é como a gente começa, é como a gente termina. Tem muita gente que começa bem, mas termina mal. Quer ver um exemplo? Sansão. Sansão começou bem pra caramba. O cara era o campeão da época. Ele era um Vitor Belfort, um Anderson Silva antes da última luta, né? Não tinha para ninguém. Ele é separado por Deus, ainda no ventre da sua mãe, para ser usado como um juiz sobre Israel, para tirar a opressão que era exercida pela parte dos filisteus sobre o povo. E ele começa bem. Ele age de uma forma tal que coisas sobrenaturais tomam conta da sua vida. O cara com uma queixada mata 1000. Ele arranca os portões de uma cidade e carrega no ombro por uma distância que eu e você sequer conseguiríamos imaginar. Mas a história dele termina da pior maneira possível. O segredo é como a gente termina. Tem muita gente aqui que a sua vida começou não tão bem. Você não teve tantas oportunidades, você não teve tantas portas abertas, você não teve tantos recursos, talvez você não teve tudo aquilo que você esperava ter quando começou a sua vida. Mas o que importa não era o que você tinha lá atrás, mas é como você está hoje. Tem gente que foi escravo do pecado, escravo de um vício. A família vivia debaixo de opressão, destruída, desmantelada, mas a graça de Deus te alcançou e você começou a viver dias melhores. O texto aqui nos fala sobre a esperança que todos nós devemos ter. Há sempre o desejo que Deus quer produzir no nosso coração de que nós devemos ser um povo que é escravo da esperança. De que por mais que os dias sejam difíceis, há algo bom da parte de Deus preparado para nós. Nos dias que vão chegando ao fim deste ano, faltam aí 19 dias, mais ou menos. É 20, né? Porque hoje é 11, né? 20 dias. Para terminar o ano. O importante é como a gente vai terminar esse ano. Pode ser que esse ano tenha começado não tão bem. Pode ser que esse ano tenha tido alguns percalços para você. Agora, como é que a gente pode terminar bem esse ano? Primeiro, a gente precisa fazer um balanço de como está a nossa vida hoje. Algumas coisas que Deus já falou ao seu coração, que você precisa definitivamente acertar. Porque o problema é que às vezes você não melhora a forma como você está desenvolvendo a sua vida, porque você não toma uma atitude. Você não decide
colocar em ordem o que está bagunçado. Você não decide colocar as coisas em pratos limpos. O texto de hoje à noite fala sobre essa confissão da esperança. Falar aquilo que a gente crê. Mas antes de confessar, ele começa a falar sobre a importância da gente guardar algo. Uma das coisas que o inimigo sempre vai tentar roubar do nosso coração é aquilo que o Senhor depositou como uma promessa, como um sonho, como um desejo plantado por Deus na sua vida. Por isso que a primeira palavra que o texto nos apresenta é a importância da gente guardar alguma coisa. Agora, a gente não guarda de qualquer jeito. A gente tem que guardar firme. Não adianta a gente guardar alguma coisa de forma desatenta. É igual um camarada que foi convidado para ficar guardando a porta de uma escola para ver se nenhum aluno escapava. Ele estava lá, ele foi contratado exatamente e exclusivamente para isso. Você vai ficar na porta da escola. Você não pode deixar nenhum aluno sair sem ordem, sem autorização da diretoria, sem o acompanhamento dos seus pais. E ele, sim, senhor, deixa comigo, considere-se feito. E lá foi ele. Só que o camarada tinha um problema, ele tinha o distúrbio do sono. Já viu uns camaradas que dormem do nada? Tinha um funcionário do Honório, não sei se o Luiz está aí, ele dormia no trânsito assim, parava o sinal vermelho, ele dormia. E às vezes dava um caos, o pessoal buzinava, tinha gente que saía, bater no vidro dele, dizer, abriu o semáforo, aliás já abriu e fechou umas 10 vezes. E esse guarda tinha a mesma coisa, ele pegava no sono à toa. E ele, não pode deixar que não vai sair um aluno. Só que o problema é que logo que a coisa começou a acalmar, ele pegou no sono. E sem perceber, a molecada, e molecada você sabe como é que é, né? Quem aqui já foi menino travesso, sabe como é que funciona. Você não perde oportunidade quando você tem uma cena dessa, de mão beijada na sua frente. Quando perceberam que o guarda estava dormindo, a molecada armou para cima dele. Alguns saíram, se esconderam, e um foi e gritou para ele, seu guarda, ele assustou. Falei, o que foi? Meus amigos desapareceram. Como assim? Meus amigos desapareceram, eu estou procurando eles, você não sabe da maior. O pai deles está chegando agora. Vem buscá-los, eu não estou encontrando ele dentro da escola. O guarda entrou em desespero. Ele ficou maluco. Ele disse, mas o que aconteceu? Meu Deus do céu, eu não posso, meu primeiro dia no trabalho. Chegou a diretora, dizendo, está tudo certo. Não, está tudo em ordem, tudo sob controle. Ele suava frio. E os meninos dando risada. E os meninos rindo. De repente chega o pai dos alunos para buscá-los na porta da escola. Tudo bem, vim buscar meus filhos. Então, peraí que eu vou dar uma olhadinha. E ele sem saber o que falar, e o outro amigo dos filhos daquele que veio buscá-los, dando risada. E os outros, tudo concominado, rindo. E o guarda desesperado. De repente, todo o circo foi desarmado. Volta os dois meninos com aquela cara lavada, dando risada. O guarda todo sem graça. A diretora olhando para ele, depois daquela brincadeira, depois daquele susto. Enfim, o guarda usa uma desculpa lavada. Eu não sei o que aconteceu. Eles estavam aqui e de repente já não estavam mais. Por que eu estou contando essa história simples? Porque a verdade é que todos nós às vezes cometemos o mesmo erro. A gente acha que está guardando alguma coisa e a gente está dormindo no ponto. Tem muita gente que acha que está vigiando algo que o Senhor te confiou. A tua casa, o teu casamento, os teus sonhos, os teus ideais, os teus projetos. E você até se coloca fisicamente, você está ali. Parece que você está guardando, parece que você está vigiando, mas na realidade tem muita gente dormindo no ponto. Aliás, Paulo escreve em uma das suas cartas que já é hora de vos despertardes do vosso sono. O que tem de gente dormindo e permitindo com que ciladas e estratégias sejam armadas para que você passe vergonha e seja tirado de ti aquilo que lhe foi confiado, não é brincadeira.
É por isso que o autor começa a dizer assim: eu preciso guardar com firmeza. Tem muita gente que podia estar terminando o ano muito melhor e não termina porque dormiu no ponto em algumas situações da vida. É no trabalho, é na sua vida espiritual, é no seu relacionamento dentro de casa. Ao invés dele vigiar em todo o tempo. Há uma orientação clara dessa importância que eu e você devemos ter na nossa caminhada cristã. Eu devo vigiar em todo o tempo. Eu tenho que estar atento. Porque há uma estratégia armada contra nós, tentando nos privar do melhor de Deus para a nossa vida. Por isso que o texto diz: eu tenho que guardar firme. O que é que eu preciso guardar? Olha, tem muita gente, eu me coloco dentro desse mesmo pacote, que às vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus para nós. Nós agimos de uma forma como se tudo fosse acontecer naturalmente, e não é assim que acontece. Eu e você precisamos de uma forma clara e direta trabalhar e guardar o tesouro que nos foi confiado. A nossa casa, os nossos filhos, cada um deles, a Bíblia diz que quem encontra uma esposa, encontrou o favor de Deus. Aquele que tem filhos, recebe herança da parte do Senhor. O que eu quero te dizer? Tudo que você tem recebido é um tesouro que o Senhor tem te confiado. E às vezes, eu e você, temos falhado em guardar com firmeza aquilo que o Senhor nos entregou. Tem muita gente que perdeu a onda. Não é porque Deus não quer te abençoar, é porque você está vacilando. O texto diz assim: olha, eu tenho que guardar com firmeza. Guardemos firmes a confissão da esperança. Olha, além de eu guardar aquilo que eu tenho que ficar preso a uma promessa que Deus me deu. Tem muita gente que deixa com que o inimigo e a vida roubem os sonhos de Deus para o seu coração. Tem muita gente que está chegando nesse final de ano e completamente sem nenhuma expectativa de que algo bom ainda possa vir a acontecer. O texto hoje te diz: olha, você tem que guardar firme não somente aquilo que Deus te deu, mas tudo aquilo que Ele prometeu te dar. O texto diz: é uma confissão de esperança. Eu confesso, eu declaro, com os meus lábios eu proclamo que Deus falou a meu respeito, vai se cumprir. Eu declaro isso, essa é a minha confissão da esperança. Mesmo contrário a tudo que você possa ver, contrário a tudo aquilo que possa estar acontecendo, eu continuo confessando e guardando firme essa confissão, que o Deus que prometeu não vai falhar na minha vida. O texto diz: olha, eu preciso guardar firme a confissão. Paulo, quando escreve na sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 12, ele diz assim: olha, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. E eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Eu sei. Quando eu confesso, a minha confissão é baseada na minha certeza. São as minhas convicções que me levam a declarar que Deus vai realizar algo grande na minha vida. A maneira da gente terminar o ano bem é dessa maneira. É você trazer à memória tudo aquilo que Deus disse a seu respeito e não permitir com que nada roube essa esperança que vem da palavra de Deus, que é produzida no seu coração. Eu creio, meus irmãos, que tudo aquilo que Deus falou a meu respeito, falou sobre essa igreja, falou sobre a sua vida, nada disso se perdeu com o passar dos dias e com o passar dos meses. Tudo aquilo que Deus falou a nosso respeito tem data, tem hora, tem local marcado para acontecer. E nada vai impedir com que aquilo que Deus declarou sobre a minha vida deixe de acontecer. Porque a diferença aqui não é na promessa, mas é em quem fez a promessa. O texto diz: olha, eu guardo firme a confissão da esperança. Eu preciso guardar. Nada pode roubar a minha declaração de que eu creio que vai dar tudo certo. A vida tenta, as lutas tentam. O nosso adversário tenta nos fazer murmurar, desistir, desacreditar. Mas eu preciso entender de que a matéria-prima para o milagre na minha vida é a minha fé, é a minha esperança.
É eu saber de que, por mais que todos deixem de crer, eu continuo guardando com firmeza a confissão que um dia eu fiz, de que Deus tem plano para a minha vida, e os planos de Deus vão se cumprir. Pode vir o vento, pode subir as águas, pode tremer a terra, mas no final, tudo aquilo que Deus falou a meu respeito vai acontecer na sua casa, no seu trabalho, diante dessa situação em que todo mundo já jogou a toalha. O grande segredo é quando a gente não desanima, é quando a gente não desiste. A diferença entre aquele que chega não é simplesmente porque ele decidiu de vez em quando chegar. Não, ele guardou firme. Ele diz, eu vou conseguir, eu não vou desistir, eu não vou desanimar. Deus falou, não foi qualquer pessoa que falou, não foi o pastor que falou, não foi um irmão que falou, foi Deus que falou a meu respeito. E eu vou guardar firme essa confissão da esperança. Eu vou terminar bem o ano de 2013. Sabe por quê? A promessa de Deus não vai terminar com um ano, irmão. Tem gente que acha que é assim, não. A promessa de Deus vai virar com a folhinha. O calendário de Deus, ele cessa no dia 31 de dezembro. Não, meu irmão. A promessa de Deus para nós não caduca. Ela não é jogada fora quando o ano termina. Deus tem promessa. E eu tenho que terminar bem esse ano crendo. Tudo aquilo que Deus falou a meu respeito vai acontecer. Todo olho vai ver, todo mundo vai testemunhar. Lá em casa, no meu trabalho, aqui na igreja, eu creio, todo mundo vai ver que o Deus que eu tenho buscado é fiel. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu posso pedir, pensar, conforme o poder do seu Filho Jesus Cristo que opera na minha vida. O poder de Deus operando na sua vida vai te surpreender mais uma vez. E você não pode abrir mão disso. Você tem que continuar confessando, você tem que continuar crendo. Todo mundo vai poder dizer, joga para o alto, desiste, desanima. Mas quem quer ver milagre, continua guardando firme a confissão da esperança. Deus falou. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho de homem para que se arrependa do que tenha dito. Tendo dito ele, não é certo que ele vai fazer. Ele vai fazer, meu irmão. Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer, aliás, muito melhor do que você imaginou. Esse é o poder da esperança. A confissão da esperança. Tem gente que sai daqui num culto declarando, confessando que Jesus é Senhor, que Deus vai mudar o casamento, de que Deus vai mudar a situação lá em casa, de que Deus vai tirar aquele problema no trabalho. Só que aquilo que ele confessou aqui no culto, as lutas da vida, roubam essa confissão. Ele sai daqui cheio de fé, declarando, gritando, levantando a mão, diz, Deus vai fazer. A luta vem. A primeira coisa que o diabo quer fazer é tirar dos teus lábios uma palavra de convicção de que Deus vai operar um milagre na sua vida. Porque aquilo que a gente professa é o que vai acontecer. Eu gravei o programa hoje, que vai ao ar sábado agora, e eu gravei uma mensagem baseada no capítulo 18 de Provérbios, que fala sobre a vida e a morte estão no poder da palavra. É aquilo que a gente declara que acontece na nossa vida. Tem gente que fica só lançando palavra de morte, de tristeza. Deus hoje quer que você abra a sua boca para confessar com os teus lábios que vai acontecer um milagre na sua vida. Você não pode deixar com que nada mude o seu discurso. Tem gente que começa discursando, dizendo que vai bem. A enfermidade chegou. No início ele está crendo. No início ele está crendo que a cura vai acontecer, que o milagre vai brotar. Mas aí os dias vão passando. Nada muda. E aí tem gente que vem na oposição dizendo, rapaz, se conforma. Gente, olha, esquece isso aí. E nós vamos nos permitindo ser influenciados por essas interferências na nossa vida. E aquilo que a gente confessava crer, a gente começa a mudar o discurso. A gente começa a se conformar. A gente começa a aceitar. A gente quer saber de uma coisa, eu acho que é assim mesmo. Eu acho que se aconteceu desse jeito, é porque tem que ser assim. Não, eu tenho que continuar confessando com firmeza aquilo que eu declaro ser esperança do meu coração. O maior exemplo disso é Bartimeu. Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 45, conta a história desse moço. Ele está ali sentado à beira da estrada.
Ele ouve que Jesus está passando. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começa a confessar a esperança de que se Jesus passasse por ele e tivesse um encontro com ele, tudo ia mudar na sua vida. Mas a voz da oposição começou a surgir. Cala a boca, cara. Você está atrapalhando o mestre. Sai para lá, fica quieto. Sabe o que Bartimeu faz? Ele começa a gritar mais alto. Ele continua guardando firme a sua confissão de esperança. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Hoje à noite Deus te trouxe aqui para dizer: se você quer terminar bem e começar melhor o ano de 2014, não permita com que as lutas, as adversidades e o inimigo roubem a tua confissão da esperança de que Deus tem promessa para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para os teus filhos. Nada vai roubar aquilo que Deus depositou no meu coração. E eu declaro e confesso todos os dias a minha esperança de que Deus vai me fazer vencer em cada uma dessas batalhas, para a glória do seu santo nome. Confessando, eu guardo firme isso, meu irmão. O inimigo quer roubar essa esperança. Quando nós não temos mais essa esperança, essa fé no nosso coração, nós nos tornamos vítimas das circunstâncias. Nós vamos aceitando os golpes que a vida traz, as lutas que surgem, o problema de um vício, um problema no trabalho, e a gente começa a recuar. Gente que entra num trabalho, dá um testemunho dizendo: glória a Deus, esse era o trabalho que eu sempre sonhei, esse era o trabalho que eu gostaria de estar. E a luta vai surgir, porque não pense você que a bênção vem de mão beijada. A luta vai vir, você tem que continuar confessando: aqui Deus me colocou, aqui Deus vai me dar vitória, aqui Deus vai me fazer prosperar, aqui Deus vai me fazer vencer. Eu vou guardar firme a confissão da esperança. Deus vai me fazer triunfar em meio a toda oposição, porque maior é o que está na minha vida do que aquele que está no mundo, do que qualquer luta, do que qualquer vento contrário. Quando Deus declarou algo ao teu respeito, pode continuar caminhando seguro. Deus te garante. Ele guarda a confissão. Guardemos firme a confissão da esperança. E ele diz: sem vacilar. O problema é um vacilo. Essa semana teve alguns acidentes trágicos, não nessa semana, mas no período de uma semana. Semana passada, aquela menina que era aqui de Campinas, dirigindo no litoral, acho que perto de Peruíbe, a 170 km por hora. Uma menina de 19 anos. E ela gostava de tirar foto do velocímetro do carro para postar. E ela decidiu fazer isso, 19 anos, 170 por hora. Tirou foto e querendo postar na rede social enquanto dirigia. Perdeu o controle do carro. Bateu na base de um viaduto. Morreu na hora, 19 anos. Ontem, aqui na Dom Pedro, 2 meninos. Sabe-se lá a velocidade? Um vacilo. Deram de frente com um caminhão. Morreram na hora. Os grandes problemas e as grandes tragédias da vida acontecem num vacilo. Num vacilo. Davi era o grande rei, matador de gigantes, destruidor de exércitos, imbatível. Todo mundo cantava as suas glórias. Um vacilo destruiu a sua história. Um vacilo olhando para o terraço, para uma mulher que não era sua, banhando-se, querendo aparecer, porque a mulher também toma banho nua no terraço, é porque quer aparecer, né, irmãos? E não pense você que ela não percebeu que Davi estava olhando. Aí quando ela viu que Davi estava olhando, ela... Eu digo o seguinte: quando um não quer, 2 não faz. Um vacilo adulterou, produziu um filho fruto de adultério. E por causa do pecado, a palavra de Deus foi que a espada jamais se apartaria da tua casa. Um irmão comete incesto contra a irmã, o outro vai e mata o outro irmão, o pai se rebela, o filho se rebela contra o pai tem que fugir de Jerusalém na calada da noite, por causa de um vacilo.
é um vacilo. O povo de Deus cruzando o Jordão, a glória de Deus, Jericó destruída, as muralhas caindo. Um abençoado de um irmão chamado Acã. Ele vê uma capa babilônica, ele vê alguns ciclos de prata, ele os cobiça, ele os toma, ele os esconde, e por causa de um vacilo, 35 homens morrem. Israel é colocado em retirada, fugindo por causa da vergonha do ataque contra a cidade de Ai, por causa de um vacilo. O problema aqui não é simplesmente a gente confessar, é confessar sem vacilar. Porque tem gente que diz assim: pastor, Deus vai me honrar, mas você vacilou. E quando a gente vacila, a gente vai colher as consequências do nosso vacilo. É um escorregão. Grandes ministérios ruíram por causa de um vacilo. Famílias foram destruídas por causa de um vacilo. Não é que Deus não tinha promessa para você, não é que Deus não queria te levar a um lugar melhor, é que você vacilou. É por isso que a gente tem que andar em plena luz. É por isso que a gente tem que andar na retidão. A gente tem que guardar a palavra. A gente não pode bobear. Sabe por quê, meu irmão? O inimigo está esperando um vacilo. Um vacilo. É uma desatenção. A gente tem que andar atento, sabendo que o inimigo da nossa alma está como um leão ao nosso derredor, procurando a quem ele possa devorar. E quem vacila, ele devora. Ele é um leão voraz. Ele é um leão que, quando a presa deixa de estar atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor, ele ataca. Ele pega aquele que está vulnerável. Ele nunca vai pegar aquele que está atento, com a vida de oração em dia, com o seu devocional, com a sua vida em santidade. Não, sabe por quê? Porque ele sabe que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. E quando ele vem contra nós, ele vai ter que fugir por 7 caminhos. Mas quando a gente vacila, quando a gente dá uma brecha, eu já vi tanta gente que tinha um futuro de bênção, cheio de promessa, por causa de um vacilo, jogar tudo fora. Eu já vi famílias que todo mundo dizia: que família linda, exemplar, por causa de um vacilo, pôr tudo a perder. O texto diz: eu tenho que guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar. Às vezes o que aconteceu nesse ano, ele não terminou bem como você queria, é porque você vacilou. Você deu ouvidos a quem não podia ter dado. Você começou a ir a lugares onde você sabia que não podia ter ido. Você começou a fazer coisas que você sabia que eram contrárias à vontade de Deus, e você vacilou. E o inimigo, de uma forma sagaz, sorrateira, ele encontrou brecha. E ele começou a produzir uma destruição. Foi área por área, trazendo uma tragédia para a sua vida. Eu não posso vacilar. Eu tenho que ficar firme. A vida cristã, ela tem que ser vivida todos os dias com atenção. Por isso que o autor aos Hebreus continua, lá no capítulo de número 12, ele diz assim: mantendo os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Eu não posso vacilar minha atenção. Eu tirar o olho da estrada, acontece uma tragédia. É por isso que as leis de trânsito estão cada vez mais severas quanto ao fato de você falar no telefone, usar um smartphone, porque é um vacilo, é comprovado. Estudos já fizeram aí, vários estudos e programas de televisão já trouxeram reportagens a respeito de que é uma fração de segundo que você põe a sua vida em risco. Você põe a sua família numa situação de morte por causa de um vacilo. Vacilei. Bobeei. E o inimigo, ele não vacila. O inimigo, ele está atento. Ele está à espreita. Ele está olhando para você, ele quer roubar o melhor de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Ele sabe que você tem promessa. E ele sabe se você guardar firme a tua esperança. E se você não vacilar, pode ter certeza, você vai viver o melhor de Deus para você. E é por isso que ele está atento e diz: eu vou pegar. Deixa ele bobear uma vez.
eu vou dar um golpe mortal. Meu irmão, tem gente que não entende o que acontece no mundo espiritual e brinca com a sua vida espiritual. Tem gente que brincou de igreja o ano inteiro. Você não está entendendo. O inimigo, ele não brinca em serviço. Ele precisa de um só ataque. É uma bobeada. É um vacilo. O tiro é certeiro. Ele sabe, ele é como um sniper. Sabe o que é um sniper, né? Snipers são aqueles atiradores de elite que ficam numa situação de perigo para um refém, aonde tem o sequestrador apontando uma arma. Isso já aconteceu em muitos lugares, Estados Unidos mais do que aqui, mas ele fica à distância, você não vê. E ele está lá. Você está na mira dele. Ele está tentando te acertar. Num vacilo que você der, ele puxa o gatilho. Pá! E aí acontece o que na linguagem dos atiradores é usado como bullseye. É bem no meio da mira. Pá! Porque ele sabe onde ele te derruba. Ele não bate aonde não machuca. Por isso que a gente não pode vacilar. É por isso que a gente tem que andar firme. Por isso que a nossa vida tem que ser lisa, clara, transparente. Dentro de casa, na igreja, na forma como nós vivemos. Porque o diabo, ele está à espreita. Por isso que o texto diz, guarda firme a confissão da esperança. Não vacila não. Não permita com que nada tire a sua atenção. Mantenha os teus olhos fixos. Hoje à noite Deus te trouxe aqui, meu querido, para você entender de que nada do que Deus disse a teu respeito deixou de ter validade. Deus ainda continua dizendo, o que eu disse a teu respeito vai acontecer. Você guarda firme essa palavra. Não bobeia não. Não bobeia. Porque assim como eu tenho promessa para a tua vida, há alguém que quer roubar o meu melhor para você. Fica atento. Põe a tua vida em ordem. Confessa o teu pecado. Repara todas as brechas. Veja onde estão os cantos, os buracos, as arestas. Põe a tua vida em ordem. Sabe por quê? O texto termina dizendo, quem fez a promessa é fiel. Tudo que eu falei vai acontecer. Se você continuar guardando firme a confissão da tua esperança. E se você não vacilar, fica tranquilo, a minha parte eu vou fazer. O que Deus está fazendo aqui nesse texto é algo muito simples. Ele está falando o seguinte, eu me garanto. O que eu falei vai acontecer. Agora, você precisa continuar confessando com os teus lábios. Essa esperança de que o que eu falei vai acontecer. E não bobeia não, não vacila, fica firme. Na hora certa, pode ter certeza, o meu melhor vai acontecer na sua vida. Termine bem 2013, meu irmão, põe a vida em ordem. Põe tudo no lugar. Não vira o ano aí achando que a coisa vai, pastor, agora vamos ver o que vai acontecer. Não, senhor, põe a vida em ordem. Ouça o que o Espírito Santo fala ao teu coração hoje à noite. Áreas da sua vida, situações que você sabe que você tem vacilado, você tem dado brecha. E o inimigo está entrando. Ele está produzindo. E de repente, é como aquela situação em que terroristas entram e começam de uma forma assim totalmente despretensiosa. Se embrenham no nosso meio. Eu acho que às vezes o diabo... Aliás, eu acho que a estratégia é tão maligna que veio do inferno mesmo. Esses grupos terroristas. O cara se disfarça como se fosse um cidadão comum. Ele bota uma roupa normal, ele senta-se num restaurante. Já viram aqueles casos que acontecem? O cara vai, o lugar está lotado, o restaurante está lotado, ele senta, ele pede um café. Ninguém desconfia. De repente, o cara abre a blusa, grita, lá, lá! Mais ou menos assim, né? Ele dá aquele grito e puff, todo mundo que está perto explode. O diabo é assim, ele é sorrateiro, ele é sagaz. Pense você que o diabo vai chegar na tua casa, chifrudo, vermelho, com rabo, com a ponta, vou te pegar. Irmão, aí é fácil. A Bíblia diz que ele se transforma até em anjo de luz. Para enganar até mesmo os da fé. Cuidado. Ele é sagaz. Ele joga sujo. Porque ele sabe que você tem promessa.
E se ele não agir para produzir um vacilo na sua vida, você vai viver o melhor de Deus. Ele não quer que você viva o melhor. Ele não quer ver sua casa, a sua família, o teu casamento, os teus filhos, o teu trabalho, aquilo que você faz da vida progredindo, prosperando. Ele não quer. O diabo, ele fica enfurecido em te ver abençoado. Ele se embrenha através de amizades, de influências, de oportunidades. Tem laços disfarçados de oportunidades. Mas pastor, só pode ser de Deus. Não, pode ser do diabo também. Mas é tão bom. Primeira carta de João diz que nós devemos provar os espíritos. A gente às vezes, eu não sei se vocês assistiram, eu tive que levar minhas filhas para assistir um filme, saiu agora de um peru, como é que chama? Bom de Bico. Eu achei o máximo o início do filme. Tem um peru, que o peru é assim, ele vai contra tudo e todos. O peru caiu na real, de que na realidade, eles estavam sendo engordados e criados para virar refeição de ação de graças. E o filme começa com o peru dizendo, não, o que está acontecendo? Aí vem o tratador, jogando milho, peruada. E aí vem todos os peru, glu, glu, glu. Olha que bênção esse tratador. Poxa vida, gosta da gente, hein? Um olhando para o outro, rapaz, isso é homem de Deus. Isso aqui só pode ter sido enviado do céu. Olha assim, aí ele fala, rapaz, ele está jogando isso, porque ele está tentando nos atrair, nos engordar para nos matar. Você está maluco, rapaz? E a coisa, era uma coisa assim, tão bem feita no filme, que aí uma hora, pega 2 peru. Aí os outros que ficam de fora, vendo os 2 peru indo debaixo do braço, diz, olha que coisa linda, eles estão indo para o céu dos perus. Estão indo para a casa da glória. E eles já veem a imagem daqueles perus. Sabe que tem muita gente ludibriada como aqueles perus. Tem um monte de peru aí, achando que está na bênção. E o diabo só para você, colocando situações que você acha, não, pastor, isso é uma bênção. Esse milhinho, olha o milhinho já vem até assim mastigadinho. Tem gente, tem moças e rapazes que não entendem que às vezes uma situação, um encontro, um namoro, pastor, só pode ser de Deus. Esse moço, pastor, olha como ele é bonzinho, pastor. Olha como ele é educado, pastor. Olha, ele vinha até na igreja comigo, pastor. Só pode ser de Deus. Ele é do jeitinho que eu pedi para Deus. Nem sempre. Uma vez eu preguei na Central e usei esse exemplo, que uma moça me procurou dizendo assim, pastor, eu fui criada dentro de um berço evangélico, criada dentro da igreja, sabia que Deus tinha o melhor para a minha vida, mas eu conheci um rapaz na escola, e eu me encantei por ele muito simpático, muito cordial, muito sim, romântico, era um Antônio Bandeiras brasileiro, todo. E ele começou até a ir na igreja comigo, pastor, mas que gracinha, pastor. Ele até na mão, no culto ele levantava a mão, dava uns glória. E ele, pastor, disse que não, vou para a igreja com você, nós noivamos. Falei para ele casar, não, vamos casar na igreja, convido o seu pastor, vou fazer o nosso casamento. E ele só, no dia da cerimônia chegaram os 2. Na hora que ele pegou ela no corredor, aquele momento em que o pai entrega a filha, ele pegou, naquele beijinho, falou assim para ela, aproveita, porque é a última vez que a gente vai entrar aqui. Ela gelou. No casamento ela chorava, e todo mundo achou que ela estava chorando de emoção. Acabou o casamento, a cerimônia, a vida dela virou um inferno. Proibiu de ir na igreja. Ele proibiu ela de frequentar os grupos que ela convivia na igreja. Tudo aquilo que era relacionado ao evangelho, ele começou a podar. A vida dela se transformou no inferno. Porque nem tudo aquilo que a gente acha que é o melhor é o que Deus tem para nós. A gente não pode vacilar. O texto diz assim, olha, eu preciso guardar firme a confissão, eu não posso vacilar. O que Deus falou que vai acontecer, meu irmão, vai acontecer na sua vida. Agora faça a sua parte, continue crendo, não vacila não dá brecha. Antes de tomar qualquer decisão, vai dobrar o joelho e vai orar.
Fala com Deus. Ouça o conselho de homens e mulheres de Deus na sua vida. Vai procurar teu pastor. Pastor, está acontecendo isso, o que o senhor acha? Tem gente que se encanta com o negócio e só depois que está debaixo de um encanto é que você vai... Meu irmão, quem está debaixo de encantamento, ele acha que está tudo certo. Lembra do flautista? Como é que é o nome daquele? Você é velho também, pelo amor de Deus. Como é que é do flautista que levava os ratos para fora da cidade? Tinha um nome, como é que chama? O flautista... É o flautista, eu acabei de dar o nome dele. Mas lembra desse episódio? Não. Ele foi contratado porque tinha muito rato no reino. E ele tocava a flauta. E perceberam que quando ele tocava a flauta, os ratos ficavam assim totalmente hipnotizados. E aonde ele ia, a rataiada ia atrás, ele tocando a flauta. E tal. O rei contratou o cara e o cara começou a tocar a flauta dele no reino. Papai, e os ratos juntou a rataiada toda do reino. E ele começou a sair, e tocando, e os ratos, tudo achando que glória, olha que bênção. Todo mundo hipnotizado, encantado por uma música que havia sido usada para os enganar, para tirar de um ambiente. Sabe, tem tanta gente assim, que não terminou bem porque se deixou encantar por uma música, por um encanto, que só quis te tirar do centro da vontade de Deus. Guardando firme a confissão da esperança, sem vacilar. Aquele que fez a promessa é fiel. Hoje à noite eu quero que você saia daqui crendo naquilo que esse texto hoje libera sobre a sua vida. Aquele que fez a promessa, ele não muda, ele é fiel. Ele vai cumprir tudo aquilo que ele falou a seu respeito, sobre a sua casa, sobre a sua família. Cada um dos teus sonhos vai se cumprir, mas você tem que guardar firme a confissão da tua esperança. Não permita com que ninguém roube aquilo que você um dia declarou crer. Que Deus vai te abençoar, que Deus vai abrir porta, que Deus vai curar, que Deus vai restaurar. Não permita, não vacile. Fique esperto, põe a tua vida em ordem. Porque Deus vai fazer a parte dele acontecer na sua vida. E você vai ver o ano que vai nascer. Daqui a alguns dias vão preparar para você um melhor de Deus. E você vai poder entrar nesse ano na expectativa de tudo aquilo que você confessa cheio de esperança se cumprindo. Porque Deus vai ser glorificado na sua história, na sua vida, na sua casa, para a honra e louvor do seu santo nome. Amém.